Olá, eu sou a Vânia Catoia, nós estamos aqui para a realização de uma aula onde nós vamos estar trabalhando com pintura em metal e nós vamos estar fazendo um porta-colher. Então, para essa aula, a gente vai estar utilizando os pincéis Pinktor e Tigre nas referências 523 tamanho 20, 443 tamanho 20, 816 tamanho 12, e o 527 tamanho 16. Nós vamos começar com o pincel 523 tamanho 20. Esse pincel ele é de filamento sintético, então ele é extremamente macio. E nós vamos pegar uma latinha de achocolatado, lata de leite, né? E a gente vai estar passando primeiro o primer. O metal, ele é um material não poroso, né? Então, se eu não passar o primer, eu não consigo jogar nenhuma tinta aqui que não vai pegar. Então, eu vou molhar a tinta aqui no primer e vou aplicar. É uma camada bem fininha. Como o metal, ele é bem lisinho, então tem que ser um pincel também extremamente macio para não ficar arriscado esse meu fundo. Então, eu vou aplicar uma camada de primer em toda a peça. Vou deixar secar esse primer. Secou. A pecinha já vai estar toda branca, né? Já está bem sequinho. Agora eu posso colocar qualquer tinta PVA que vai fixar no metal. Então, com o mesmo pincel, vou dar uma lavadinha, 523 tamanho 20. A gente vai aplicar 2 demãos da tinta palha. Vou molhar aqui no pincel. Carrega bem o pincel, para a gente poder dar uma pincelada bem macia, encher bastante de tinta, carregar bem. Espalha para não escorrer a tinta. Deixa o pincel deslizar. Eu vou aplicar 2 demãos dessa cor, intercalando a secagem, para cobrir bem todo o primer que eu apliquei. Feito essa etapa, a gente já vai estar com a latinha toda pintadinha, né? Aí a gente vai estar fazendo uma técnica de efeito manchado com um paninho qualquer. A gente vai estar molhando ele aqui no lava-pincéis, deixando ele bem úmido, fazendo uma trouxinha aqui com ele. Aí a gente vai pegar o pincel 523 tamanho 20, a tinta laranja, eu vou espalhar em toda a minha latinha essa tinta. Eu tenho que ir fazendo por partes para a tinta não secar. Então, passei numa parte, venho com o paninho e vou tirando e vou manchando. Eu vou deslizando o paninho aqui para ele causar essas manchas. Então, na borda a gente vai fazer a mesma coisa. Agora a gente vai secar toda a peça. Agora com a peça seca, a gente vai estar trabalhando com o pincel 527, tamanho 16, ele é um pincel chanfrado. Então, para esse pincel, a gente coloca a tinta só nessa ponteira aqui. Então, a gente vai umedecer primeiro o pincel em água, hidratar o pincel. A gente vai tirar o excesso da água do pano, aí vai molhar na tinta vermelha. Só a ponteira do pincel tá com tinta.
Aí eu vou apoiar aqui na minha latinha e vou deslizando de um lado para o outro, vai e vem, para ele fazer o esfumaçado. Acabou a tinta? Lavo e faço o mesmo processo. Apoio e vou deslizando. Então, eu fiz o sombreado embaixo e em cima. Agora eu vou fazer a decopagem com papel de decopagem. Aqui o papel já foi cortado. Então, eu vou aplicar com o pincel 523 tamanho 20 a cola gel. Então, eu vou aplicar a cola na latinha, onde eu quero que a minha imagem fique. Faço uma camada na lata e atrás da imagem. O papel ele sempre começa a dar uma enrugada, então você tem que ir segurando ele para que ele não cole na sua mão. Então, espalha bem, aí a gente vem, aplica. Aí com o pincel a gente vai colocando também por cima a cola. Pronto, a nossa imagem já tá bem coladinha. Aí com o pincel 816 tamanho 12, a gente vai molhar na tinta vermelha, vai tirar o excesso aqui no godê. Trabalhar com o pincel bem sequinho, com bem pouca tinta. Aí a gente vai dar algumas batidinhas com esse vermelho. Feita essa parte, a gente já terminou toda, fez toda a volta. Aí a gente vai com o pincel 443 tamanho 20, também de filamento sintético, a gente vai invernizar toda a peça com verniz acrílico fosco. Aguardou a secagem do verniz, a gente vai fazer 2 furinhos nessa latinha com uma furadeira, onde a gente vai passar os arames. Fiz os 2 furinhos. O arame, para ele ficar todo torcidinho, você pode enrolar ele em qualquer pedacinho de madeira ou num lápis, né, cabo do pincel. Então, a gente vai enrolar o arame. Aí ele já fica uma molinha. Aí a gente vai passar a molinha nesse furinho que nós fizemos. Para dar um charme aqui na nossa latinha, né? Para a peça ficar mais bonita. Feito isso, está pronto o nosso trabalho. Você pode estar utilizando para decoração da sua cozinha. Já está prontinha a nossa peça. Se você gostou dessa aula, aproveite, tem outras dicas no site. Além de pintura em metal, nós temos também pintura em tecido, madeira e tela. Aproveitem que tem bastante novidade.